ruptura é a ação ou efeito de romper, é um rompimento, quando um processo é interrompido e algo precisa necessariamente dar lugar ao novo. Há momentos em que a continuidade se torna um erro espiritual e a permanência uma resistência àquilo que Deus deseja fazer. Romper, então, deixa de ser uma opção e passa a ser uma necessidade. Bastante atenção, essa é uma palavra importante, é uma palavra que ela vem para nós com um propósito muito forte. Leia aqui, por gentileza. Mais uma vez. Ruptura. Ruptura. Daqui a pouco eu dou a definição de ruptura, tá? Eu falo o que significa ruptura. Mas, preste atenção para você entender, porque antes da vitória vem a ruptura. A ruptura é a preparação para a vitória. Jesus disse assim em Mateus: além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho. E os recipientes velhos se estragariam. Diga comigo, vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. O que Jesus estava mostrando com isso? Gente, nenhuma pregação é só uma pregação. Quer as pessoas aceitem ou não, eu quero deixar esse registro a você, que o mundo é conduzido pela palavra. A palavra já está se cumprindo e ela vai se cumprir. Deus manda a palavra, quando a palavra não é o suficiente, as circunstâncias são mudadas, ponto. E de qualquer maneira as circunstâncias serão mudadas, seja a nossa ou seja do mundo. Quando Jesus chegou e ele trouxe essa palavra, vocês vão lembrar que Jesus chegou e ele confrontou com o sistema religioso atual. Foi um choque. A primeira palavra de João Batista, que ele veio pregando, e logo em seguida Jesus, todos vão lembrar que arrependei-vos, é chegado a vós o reino, é chegado a vós o reino, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependimento é metanoia, metanoia é mudança de mentalidade. Então o Senhor está dizendo assim, mude a mentalidade de vocês, que haja uma mudança total da mente, está de vocês. Quando ele cita essa passagem, ele está dizendo assim, o novo ser colocado no velho não vai dar certo, vai arrebentar. O novo é colocado no novo. É igual a pessoa que ele quer tudo que é novo da palavra, todas as promessas, o que a palavra traz, continuando sendo a velha pessoa, a mesma pessoa. Não dá certo. Ela te arrebenta. Não funciona. Não tem jeito de adaptar. O novo é para o novo. Por isso que nós falamos há um tempo que o odre novo, ele tem flexibilidade, ele tem elasticidade, o velho não. Por isso que quando jogava o vinho novo, ele já não tinha mais elasticidade. Ele arrebentava, aí perdia-se o odre e perdia-se o vinho, porque não pode se colocar o novo no velho. Então, o que Jesus estava ensinando? Olha, não adianta vocês ouvir o que eu ensino, que é um ensinamento novo, sem rompimento, sem mudança.
Se vocês quiserem ouvir o que eu estou trazendo no sistema religioso antigo, vai arrebentar, não vai dar certo. Então, ruptura é a ação ou efeito de romper, é um rompimento, interrupção de continuidade, divisão, corte. É uma quebra, muitas vezes, brusca, que pode significar a anulação de um pacto ou de um acordo anterior. O ponto de ruptura é o momento exato em que esse rompimento acontece, quando um processo é interrompido e algo precisa necessariamente dar lugar ao novo. Quando se diz que determinada situação atingiu seu ponto de ruptura, entende-se que ela chegou ao limite de sustentação, tornando-se inviável ou até impossível prosseguir. Então, só fechando a definição, tá? Há momentos em que a continuidade se torna um erro espiritual e a permanência uma resistência àquilo que Deus deseja fazer. Romper, então, deixa de ser uma opção e passa a ser uma necessidade. Vamos para os exemplos? Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Sai da tua terra, mudança de geografia, sai do meio da tua parentela, sai desse ciclo, sai desse meio, sai desse sistema religioso para um lugar que eu te mostrarei. Se Abraão não tivesse rompido com aquele sistema, tomado uma decisão radical de sair para o propósito que Deus estava chamando, Abraão não seria o pai da fé que nós conhecemos. Não seria o Abraão. Quer dizer, não se tratava apenas de uma saída física. Diga comigo, uma saída mental, espiritual. Quer dizer, sai, sua mente vai mudar, você vai sair, é a geografia, é o lugar, mentalidade, coração, fé, tudo precisa mudar. E eu vou fazer algo novo na sua vida. Deus estava chamando Abraão para uma nova realidade. Ué, isso é diferente hoje? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Às vezes pode prestar atenção que no meio de uma família com tradição religiosa, você está aqui. Você é o único. O único que hoje realmente está em Cristo. No meio de famílias inteiras, existe aquele que tomou a decisão. Aquele que saiu daquela tradição. Aquele que rompeu com aquele sistema. E aquele que rompeu com aquele sistema, é só olhar a diferença que existe na vida. É só olhar. Existe uma diferença gritante, radical. Então, quando Deus chama para romper, é porque há algo maior que só pode ser realizado através da ruptura. Eu quero que você vá olhando e vai pensando aqui. Porque eu disse, não é mudança de religião. É uma ruptura no sistema de pensar. Pensamentos, sentimentos, hábitos, ações, fé. É um novo posicionamento. Paulo passou por uma ruptura gigante, talvez uma das mais gigantes, mais impressionantes da Bíblia. Porque Paulo, momentos antes do Senhor se revelar a ele, que a gente brinca, né? Quando ele caiu do cavalo, né? Quando ele caiu do cavalo, porque o Senhor se revelou a ele de uma forma. Dias antes ele estava com autorizações e carta, e na verdade nesse dia mesmo, carta para fazer o que ele fazia, prender cristãos, consentir na morte de cristãos,
era um perseguidor da igreja, até aquele momento que o Senhor se revela a ele está no caminho de Damasco, uma luz e resplandece sobre ele, ele cai cego, já não enxerga mais nada. Ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque para ele estava fazendo certo, ele estava perseguindo os cristãos, perseguindo a igreja, ele achava que ele estava no caminho certo, e ali as fichas caíram. Agora, o rompimento dele foi tão grande, que 3 dias depois, Ananias ora por ele, ele é batizado, ele se reserva para um tempo de preparação. Paulo já sai pregando o evangelho de uma forma ousada, corajosa, determinada, impactante. Foi um choque para todo mundo a mudança de Paulo. Como é que pode? Esse cara, outro dia, inclusive, era muito difícil dos cristãos, era muito difícil acreditar em Paulo, porque achava que era uma cilada. Porque esse cara, outro dia, era o terror da igreja. Agora, esse cara está pregando sobre Jesus. Olha que mudança, olha que ruptura radical. Pedro também passou por uma ruptura radical. Você vê que Pedro acreditava que o evangelho era apenas para judeus. A raça a quem o evangelho estava destinado era só judeus. E aí, de repente, o Senhor queria que Pedro fosse pregar a casa de um homem, chamado Cornélio, que era um homem temente ao Senhor, não conhecia ainda, mas sabe aquelas experiências sem que ninguém fale profundamente de Jesus. Aquele homem tinha uma sede, uma fome tão grande. Olha que coisa, presta atenção no que eu estou falando para você. Cornélio, ninguém pregou para Cornélio. Aí o Senhor capta a sede que tinha aquele homem e envia Paulo. Quando o Senhor dá uma visão a Paulo, que é aquela visão que Paulo teve de um lençol descendo, e naquele lençol estava todo tipo de quadrúpedes, répteis, aves, e o Senhor disse: mate e coma. E ele, naquele momento, ele teve por conta da religião, ele tinha a visão que aquilo era impuro. Ele diz: não, eu nunca comi nada impuro. E o Senhor vem e diz a ele: não chame de impuro o que Deus santificou, o que Deus purificou, não chame de impuro. E o que Deus estava mostrando a ele? Deus estava dizendo que ele estava purificando os gentios, e queria que ele fosse pregar, e ele, com aquela resistência, ele foi e pregou a Cornélio, a família de Cornélio, e a todos que estavam na casa de Cornélio, e ele teve uma experiência incrível, porque aquele povo foi batizado no Espírito Santo, antes do batismo nas águas, antes do batismo de arrependimento. Então ali eles tiveram o discernimento que não havia diferença, porque o mesmo batismo, o mesmo Espírito Santo que estava descendo sobre os judeus, era o mesmo Espírito que estava batizando os gentios. Olha que coisa impactante. E ali as fichas de Pedro caíram. Houve uma ruptura com a religião, com o sistema religioso. Agora, por outro lado, nós vemos o caso de Judas. Judas é aquele cara que testemunhou milagres, levou cura, ele viu coisas incríveis, participou de coisas incríveis, mas nunca houve uma ruptura. Gente, olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim, por favor. Todas as vezes que eu toco na história de Judas, me dá calafrios. Por quê? Porque eu fico pensando, tem gente que eu sempre falo e faço questão de falar: se eu tivesse alguém que me ajudasse, que fosse mais experiente, mais ungido, se eu tivesse sido criado, se eu tivesse tido um pastor, se eu tivesse tido um pai, uma mãe, tudo balela. Tudo conversa fiada. A verdade é uma só. A prova é que Judas teve Jesus
como melhor líder, melhor professor, melhor mentor, melhor exemplo, e Judas nunca rompeu. Judas nunca o quê? Nunca aconteceu uma ruptura interna com aquele sistema, com aquela crença, aquela mentalidade lamentável. Nunca houve uma ruptura. Por isso que tem os exemplos de rompimentos e os exemplos daqueles que nunca romperam. É uma ruptura interna. Crenças, atitudes, comportamentos, religiosidade, religião, geografia, comportamento, lugares, pessoas, que a gente entende, isso não é mais para mim. O outro exemplo é o jovem rico que não houve ruptura. Você vê que a Bíblia diz que era rico, vivia uma religião, conhecia os mandamentos e não tinha certeza da salvação. Você vê, ele vivia uma religião. Quando Jesus perguntou a ele, conhece os mandamentos? Conheço, pratico desde a minha infância. Porque a pergunta dele foi, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Porque ele não tinha nem certeza da salvação dele. Vivia uma religião, guardava mandamentos, mas não tinha certeza da religião. Quem estava comigo aqui domingo passado, por favor? O que eu falei domingo passado? Lute para que você tenha uma experiência real e verdadeira com Deus. Porque quem não tiver uma experiência real e verdadeira com Deus não vai permanecer. A única coisa que vai mantê-lo é sua experiência real e verdadeira com Deus. Porque daqui para frente, vai caminhar a uma apostasia que vai ser geral. Eu falei para você semana passada, a Bíblia diz que até os escolhidos seriam enganados. E vai chegar um tempo que tem que haver abreviação do tempo, senão até os escolhidos vão perder a salvação. Então, se eu vivo só um sistema religioso, se eu estou só num ritual e eu não tenho experiência pessoal, é o que eu disse, está muito perto agora, a ciência, cego vai enxergar, paralítico vai andar, quem não tem movimento vai voltar a ter movimento, seja lá qual for. Então, a ciência, e biblicamente isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Já está escrito isso. Então, nós precisamos de uma experiência pessoal. A palavra tem que estar escrita nas tábuas do nosso coração. Aí você pega também Zaqueu, Por que o jovem rico perdeu a salvação? Porque o Deus dele era o dinheiro. O Senhor contestou o coração dele e diz, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Ele foi embora triste. Ali foi o ponto de partida que mostra que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino. Porque as pessoas amam e tratam o dinheiro como um Deus. O dinheiro é um Deus. Biblicamente ele é um Deus. É o Deus do dinheiro. Que as pessoas adoram e reverenciam muito mais do que o Deus verdadeiro. Não, isso não é fantasia, não, é real. Adoram, veneram, idolatram, servem muito mais ao dinheiro do que a Deus. Não usa o dinheiro para servir a Deus, não usa o dinheiro para servir aos propósitos, mas servem ao dinheiro. O Deus Mamon. Zaqueu é um exemplo de ruptura. Publicano, cobrador de impostos. Quando teve aquele encontro com o Senhor Jesus, você vê que Jesus não precisou dar uma palavra a ele. Ele sabia da sua conduta. Ele sabia dos seus erros. Ele, de livre e espontânea vontade, ele vem e diz, olha, Senhor, a partir de agora, se eu defraudei alguém, eu estou restituindo 4 vezes mais e também estou desfazendo a metade dos meus bens, vou dar aos pobres. O Senhor nunca pediu isso a ele. Mas ele sabia das suas condutas. Ele sabia da sua conduta reprovável. Ali foi um ponto de ruptura na vida de Zaqueu. Aquele encontro mudou completamente
a vida de Zaqueu. E aí poderia ir para a mulher cananeia, a mulher que o Senhor desviou o caminho só por conta daquela mulher, aquela mulher que o Senhor disse que ela tinha 5 maridos e o marido que ela estava agora não era o dela. E o Senhor deu uma palavra de amor àquela mulher, e aquela mulher, naquele momento, aquela mulher passou por uma transformação, uma ruptura tão grande, que aquela mulher saiu, ela evangelizou uma cidade inteira, ela ganhou uma cidade inteira para o Senhor. Leia aqui, por gentileza. Qual a ruptura que precisa acontecer na sua vida? Qual a ruptura interna? Que sistema, mentalidade, crença, lugares, pessoas, espiritual? Qual a ruptura que precisa acontecer? Antes da ruptura vem a vitória, ou antes da vitória vem a ruptura. Vamos lá, Mateus 10, 32. Quem me reconhecer em público na terra, diga comigo, eu reconhecerei diante de meu Pai no céu. Quem me reconhecer em público. Não, sou cristão e acabou, meu filho, sou um servo do Senhor. O Senhor é meu Senhor e o meu Salvador. Tem gente que tem vergonha. Tem gente que tem vergonha de dizer que é cristão, tem gente que tem vergonha. Se alguém perguntar se é dizimista, titubia para falar. Mas o ímpio não tem vergonha das suas impiedades. O ímpio não tem vergonha da sua conduta. Não é verdade? Olha, por que eu vou ter vergonha de algo tão nobre? De algo tão incrível? Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Não imagine que vim trazer paz na terra. Não vim trazer paz, mas espada. Espada quer dizer condição de luta, palavra. A espada é a palavra. Vim pôr o homem contra seu pai, filho contra sua mãe e nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à sua própria vida, a perderá. Vamos lá, diga comigo, quem se apegar à sua própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida, por minha causa, a encontrará. Olha, quando Jesus fala sobre isso, primeiro, nós o assumimos e não o negamos, porque nós fizemos do Senhor o nosso Senhor e o nosso Salvador. Tem gente que quer fazer do Senhor o seu Salvador, mas não quer fazer dele o seu Senhor. O que é o seu Senhor? Servo não faz a sua própria vontade. Servo faz a vontade do seu Senhor. Já aprendeu sobre isso? Sim ou não? Se eu sou servo, eu faço a vontade do meu Senhor. Quando Jesus fala sobre eu não vim trazer paz, mas espada. Automaticamente, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, lê essa palavra aqui, há uma ruptura com o velho sistema, há uma ruptura com a velha fé, há uma ruptura com os velhos comportamentos, há uma ruptura. Aonde muitas vezes nós começamos, o primeiro lugar onde enfrentamos uma batalha, uma guerra, começa na família. Quem, quando você se tornou um evangélico, começou a frequentar a igreja, você teve, a família não aceitou bem, fechou o coração ou fez questionamento? Levanta a mão bem alto, por favor, bem alto. É pai, é mãe, é irmãos. Porque na cabeça deles você está abandonando a nossa fé.
Outras vezes é assim: você abandonou a nossa religião. E muitas vezes uma religião que nem eles mesmos praticam. É verdade ou não é? Só para dizer que tem uma religião. Mas que religião é essa que você não pratica? Que religião é essa que você não exerce? Mas tem a tradição. Então, é possível, eu que vivo isso há anos, você vê que há um rompimento muitas vezes, se fecha o coração, por acreditar que abandonou a religião. Ele não entende que você agora teve um encontro real e verdadeiro com Cristo, que você teve um encontro verdadeiro com a palavra, mas eles estão mais preocupados com aquele sistema religioso, com os hábitos e costumes. Então, ali, geralmente você começa a enfrentar a sua primeira guerra. E agora? Você vê como é que é desafiador? Porque tem gente que diz assim: nossa, parece que depois que eu vim para Cristo um monte de coisa se levantou, mas está certo, é assim. E agora, o que eu vou fazer? Por isso a primeira leitura, eu vou negar ou eu vou confessar? Eu nego porque querem que eu negue? Ou agora que eu confesso, não tem volta, não tem retrocesso? Essa é a minha fé. Até porque seu pai não pode salvar, sua mãe não pode salvar, seus irmãos não podem salvar, seu marido não pode salvar, sua esposa não pode salvar, seus filhos não podem salvar e seus pais não podem salvar. Salvação é 100% individual. É relacionamento pessoal com Deus. Por isso que a ruptura, geralmente, ela já traz algumas situações que muitas pessoas acham difícil romper. Então é melhor eu fazer a política da boa vizinhança. Não, essa é a minha fé e acabou. Essa é a minha fé e acabou. Quem está entendendo, por favor? Gente, essa história de em cima do muro não funciona em lugar nenhum. História de em cima do muro não funciona em lugar nenhum. É um posicionamento. Essa é a minha fé, respeite a minha fé. É igual a história da família. Essa é a minha família, respeite a minha família. João 3 diz assim: e a condenação se baseia nisto. Diga comigo: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Mas o que quer dizer isso? Porque a luz, ela revela o que está em trevas, o que está em oculto. Então, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade, diga comigo, se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Olha que coisa interessante, né? A condenação se baseia nisto: a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz. A luz é Jesus. Por que as pessoas odeiam a luz? Porque a luz torna visível, e não pode se esconder na luz, as nossas trevas. A luz, ela não deixa nada encoberto. É por isso que as pessoas não querem a luz. A luz expõe a verdade, revela aquilo que está escondido. Por isso que muitos evitam a luz.
Você sabe que todo mundo queria Jesus se falasse que eu posso seguir o mesmo sistema, fazer tudo que eu fazia antes e eu vou encontrar salvação. Não teria rejeição nenhuma. Teria rejeição nenhuma. Não haveria nem ateu. Porque essa história de ateu é só simplesmente porque cada um tem a sua história, né? Mas eu não quero abandonar os meus hábitos e costumes. Eu não quero mudar. Agora, eu sempre falei sobre isso, né? Quando se fala de pecado, quando o Senhor combate o pecado, primeiro porque o pecado mata. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quando você vai para Gálatas 5, me aponte uma das obras da carne que não leva à morte. Os meninos estavam falando para mim, não sei se fez ontem ou vai fazer hoje. Vai sair daqui, vai fazer um culto fúnebre. De alguém que esteve aqui, mas nunca abandonou o álcool. Não, esteve aqui assim, passou por aqui, mas não quis abandonar o álcool. E o que você acha que... Por que agora está ali e vai ser enterrado daqui a pouco? O que você acha que aconteceu? Uma cirrose mortal, matou. Chegou com tudo, matou. Estava desse tamanho assim a barriga. E você acha que Deus queria isso? Então, quando Deus Ele veio para nos libertar, né, do pecado. Porque o pecado mata. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Então, obras da carne mata. Por isso que há uma ruptura com as obras da carne. Ela domina. Ela vai te matando aos poucos. Ela vai te destruindo aos poucos. Destrói vida, destrói família, destrói casamento. Ela é devastadora. Diga comigo, a ruptura sempre precede a vitória. Antes de qualquer conquista, há um rompimento necessário. A primeira vitória de uma pessoa é contra si mesma. É uma batalha vencida interiormente, internamente. É a primeira vitória de uma pessoa. Atos 8, a partir do 9. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado. Vou repetir. Diga comigo. Praticava feitiçaria. Há anos ele deixava o povo de Samaria admirado. E afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Engraçado, né? Feitiçaria achando que era o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Você vê que o que Simão fazia, que era a arte da ilusão, não preenchia. Se eu mudar essa tradução, tá, que ele iludia. Não preenchia. Por mais que as pessoas olhavam para Simão e achavam que era o grande poder de Deus, o que Simão ensinava não preenchia. Estavam iludidos. Aí, quando Filipe chega pregando, as pessoas ficam encantadas com a pregação de Filipe. Aí, para piorar, diz assim,
O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quer dizer, agora ele viu um poder real, ele viu que o dele era ilusão, e ele ficou admirado com aquilo. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois, apesar de terem sido batizados em nome de Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Eu quero frisar isso aqui e te dar um ponto para você. Presta atenção, reflita nisso aqui e busque isso aqui, tá? Vou repetir. No 15, assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos, diga comigo, convertidos, recebessem o Espírito Santo. Pois apesar de terem sido batizados em nome de Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Era batizado, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Diga comigo essa frase, eram batizados, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Eram batizados, se converteram, eram convertidos, mas não havia recebido o Espírito Santo. Tem tanta coisa para a gente aprofundar. Tem tanta coisa para a gente ir a fundo. Eu volto na palavra da semana passada. Quanto tempo faz que você não faz uma campanha pela sua vida espiritual? Quanto tempo você não faz, levanta pela madrugada, não por uma necessidade, mas só para dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero mais do Senhor. Quero mais da Tua presença. Quero mais do Teu Espírito. Então, Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos... Espera aí que eu mudei aqui, gente, espera aí só um minuto. Esse negócio, meu computador anda dando um... Se eu tocar na lateral dele aqui, ele voltou lá para o início. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então, diga comigo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dei-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu, que o seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito nesse ministério, pois o seu coração não é justo. Se eu mudar a tradução, não é reto diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amargura e inveja, e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou, orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não aconteçam. Deixa eu dizer uma coisa, olha que coisa, Simão, ele creu. Diga comigo, Simão creu? Simão foi batizado? Simão seguia Filipe? Mas não houve uma ruptura interna, uma mudança mental, as crenças, comportamento, atitude interna em Simão. Quando ele viu aquilo, porque ele se chocou, porque ele iludia o povo.
Mas quando ele viu que as pessoas, através dos discípulos, as pessoas tinham uma experiência real com o poder de Deus, ele cresceu os olhos naquilo. Quanto que eu tenho que pagar? Quanto que eu tenho que pagar? Dei também a mim. Uma pessoa pode comprar o dom de Deus, gente? Você tem mais direito porque você é um dizimista maior ou um dizimista menor, ou que você faz ofertas maiores na igreja? Sim ou não? Seus direitos são maiores? Deus deveria fazer mais na sua vida por isso? Sim ou não? Sim ou não? Você acha que, eu vou num ponto mais fundo aqui, inclusive eu sempre falo assim, mas está tudo bem para mim, está tudo dando certo, eu estou crescendo muito, estou prosperando muito. Isso não é termômetro. Não coloque isso como termômetro. Você tem um detector interno. A sua alma fala. Seu espírito grita. A gente tem um detector interno. A gente sabe quando a gente está bem e quando a gente não está. A gente sabe quando a alma está gritando por Deus, quando Deus está pedindo rupturas. Sai daí, muda esse sistema, muda essa mentalidade, muda esses hábitos, muda essa crença, muda. A gente sabe quando Deus está pedindo rupturas. Igual Abraão, sai. Igual Pedro. Muda essa crença sua que está errado. Sua forma de enxergar está errada. Muda radicalmente. Você é só um religioso. Nós precisamos entender qual é o nosso ponto de ruptura. E está disposto a passar por ele. Tem que romper, tem que romper. Tem que mudar, tem que mudar. Eu não posso ser um Simão que acostumado a iludir e viver de ilusão. Eu não posso comprar o dom de Deus com dinheiro. Você não compra poder de Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Deus com dinheiro. Você não compra a sua salvação com dinheiro. Você não compra a vida eterna com dinheiro. Você não compra propósito com dinheiro. Você não compra dons. Você não compra dons com dinheiro. Mas você pode servi-lo com tudo aquilo que Ele tem confiado a você e ter muito mais do que dinheiro. Ter unção, ter poder, ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Que é essa fonte que está dentro de nós gerando vida. Não tem deserto interno. É uma fonte interna. Diga comigo logo. Todo aquele que está em Cristo, diga comigo, se tornou uma nova criação. A velha vida acabou. E uma nova vida teve início. É ruptura. É um ponto de ruptura. Olha como é profundo. Todo aquele que está em Cristo tornou uma nova criação. A velha vida acabou. E uma vida nova teve início. Quer dizer, realmente eu estou vivendo uma nova vida. Eu sou uma nova criatura. Eu olho para mim e eu digo, não sou o mesmo. Eu não sou mais aquela pessoa, não tenho mais aquela mentalidade, não pratico mais as mesmas coisas, não tenho mais a mesma natureza, não, acabou. Desde que o Espírito Santo renove seus pensamentos, diga comigo, deixem
Que o Espírito renove seus pensamentos e o quê? Vamos lá, diga comigo, pensamentos e atitudes. Agora, olha que coisa interessante, deixem, permita que ele faça, dê lugar a ele para fazer, porque se você não permitir, se você não der lugar a ele para fazer, ele não vai fazer. Pergunta básica: quanto você mudou verdadeiramente depois que você está aqui? Mudou de verdade? Internamente, externamente? Sua mente mudou? Seus pensamentos mudaram? Suas atitudes mudaram? Diga comigo, e revistam-se de sua nova natureza, criada para verdadeiramente, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Revistam-se, revistam-se, é uma nova natureza, é uma natureza nova, uma mentalidade nova, atitudes novas. Diga comigo, não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Não mintam. Revistam-se da nova natureza, sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e torne-se semelhante a Ele. Não minta, fala a verdade. Não minta para você mesmo. Gente, você pensa sobre a eternidade? Sim ou não? Você pensa que essa pessoa que... Gente, o culto vai ser hoje ou foi ontem? É hoje? Essa pessoa que vai ser enterrada hoje, eu já colhi testemunho aqui. O velho homem, a velha natureza, se ela realmente não for morta, ela vai voltar. Se você deixar, ela vai voltar. Aquele velho homem vai voltar. Ou você mata ele definitivamente, ou ele vai voltar. O velho homem, a velha mulher. E aí o que vai acontecer? Você vai dizer que está em Cristo, que você está na igreja, e nada mudou na sua vida, está acontecendo a mesma coisa. Não, não é que nada mudou, você não mudou. Vou falar com amor com você, você não mudou. É você que não mudou. Você entendeu a leitura que nós fizemos anteriormente? Permita. Deus não é ladrão que invade, não. Se você não abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu quero, me ajuda. Eu não quero ser esse. Deus não vai invadir, não. Ele não vai te possuir igual o demônio. O Espírito Santo não possui igual o demônio, não. O demônio, se você der lugar, ele entra e toma. O Espírito Santo, não. Ele precisa ser convidado. Você precisa permitir. Dar autorização. Será que a única coisa, o único momento que nós pensamos nas coisas espirituais são esses que nós estamos na igreja? Ou nós pensamos, eu ando em espírito. Eu ando em espírito. Eu estava vendo, gente, ontem apareceu um vídeo para mim, eu estava vendo as ilusões da vida, né?
Até estava vendo, imagino, você vê que coisa, né? Interessante isso também, né? A gente vai viajar hoje e a nossa escala é Dubai, né? E aí começa a aparecer as coisas de Dubai, né? E aí eu estava vendo um vídeo ontem, não sei se vocês viram, um vídeo mostrando as contradições de Dubai. Então, existe aquela Dubai que vem de total ostentação, uma vida ilusória, um glamour, milhares e milhares de pessoas que migraram para desejando aquela vida, com base na quantidade de influenciadores que eles foram soltando e utilizando ao longo da história para poder influenciar pessoas aí para Dubai, né, desfrutar de tudo aquilo. Porém, é uma contradição gigante. Para se manter aquilo está um desafio gigantesco, né? Existe aquele lado lindo que a gente vê, mas existe o lado miserável também, e uma fuga gigante de emergentes que foram para lá e foram tentar viver essa vida, né, de ostentação, e postar, e mostrar essa vida, esse glamour, e aqueles imóveis maravilhosos, e os carros de luxo, né, que foi um incentivo todo dado para aquilo, e hoje pessoas fugindo, porque um cheque sem fundo em Dubai é considerado crime. Você pode ser preso por causa de um cheque sem fundo. E aí aquilo, agora as pessoas estão endividadas, né? Muita gente endividada, e só tem uma alternativa: se não sair, fugir, vai ser preso. Sem contar, né, a cidade não foi preparada para tudo aquilo, cada chuva que vem num lugar que não era para chover, aí a chuva alaga tudo, aquelas ilhas, né, está dando um trabalho absurdo para poder manter aquelas ilhas, porque a natureza não permite, porque aquilo não é natural, né? Então o investimento é monstro, não se sabe até quando isso vai se sustentar, né? Então já aquela imagem bonita, né, das ilhas que eles fizeram da Palmeira, então aquilo lá está dando um trabalho absurdo para manter aquilo, porque devagarzinho é como se a água estivesse invadindo. Então a ilha não tem rocha embaixo, é artificial, ela não foi criada naturalmente. Então as pessoas que fizeram investimento já estão apavoradas com tudo isso. Eu fiquei pensando ainda, né, Dubai, que é aquela coisa incrível, né, aos olhos, você vê que não tem, as pessoas, muitas iludidas, não preenche, não se sustenta, e vai chegar o momento que tudo isso não vai se sustentar. E aí, aonde nós estamos? É o povo que está vivendo de ilusão, ou um povo, nós estamos aqui com os olhos no lugar certo, na direção certa, passando pelas rupturas que precisamos passar, sendo, né, o Paulo, o Pedro, o Abraão dos dias de hoje, cumprindo com o nosso propósito, mas sabendo que aqui não é a nossa pátria, sabendo que aqui não é a nossa nação. Nós estamos aqui por um período pequeno, em breve vamos para casa. Diga comigo, em breve vamos para casa, porque aqui não é a nossa casa, aqui é uma morada temporária, tanto é que é a menor parte da sua história, você passa aqui. Aqui não é a nossa casa, em breve vamos para casa, e isso tem que estar bem definido, muito claro dentro de você, porque senão, nós não, né? Olha o que diz aqui Romanos: não imite o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Diga comigo, tudo começa na ruptura. E o último personagem que eu vou ler
Olha que história incrível de um rei que começou a reinar aos 8 anos de idade, se chama Josias, que conduziu a nação a uma mudança radical, a uma transformação radical. Ele tinha apenas 8 anos de idade quando começou a reinar, governou 31 anos, e teve a coragem, a ousadia de romper assim radicalmente com um sistema que estava há mais de 300 anos. Olha que coisa, gente. Cada um dentro da sua proporção. Eu nunca tinha acompanhado de perto, e nos últimos dias que eu fui parar um pouco para ver, a história essa história mais recente de El Salvador. Vocês viram aquilo? Quem viu, gente, de El Salvador? Não? Vai depois no Brasil Paralelo e assiste. Porque é impressionante o que algumas pessoas... tanto é que pergunta assim, como você conseguiu? Ele responde, um milagre. Porque não tem como você fazer o que ele fez. Ele simplesmente fala, um milagre. Porque El Salvador foi disparado o país mais violento do mundo. As gangues tomaram conta do país inteiro. Podia, num final de semana, facilmente, mais de 80 pessoas serem mortas, num final de semana. Perdeu o controle, a nação perdeu o controle. É aquele sistema dos caras que, eles são tatuados na cara, todas as gangues tinham 2 principais gangues, e elas são todas tatuadas, monstro. E se ele entrasse, se ele olhasse para você, se ele chegasse lá na sua casa e cismasse que você ia desocupar aquela casa, igual está acontecendo em alguns lugares do Brasil, que essa casa não é mais sua, por favor, desocupa e acabou. Se ele cismasse que a sua filha, ele entra dentro da sua casa, a sua filha, ele quer tirar a sua filha e vai ser mulher dele, acabou, você vai ser morto. Não tinha conversa. Matava quem queria, do jeito que queria, da maneira que queria, são monstros. E de repente, esse cara, e falam que havia uma profecia sobre a vida dele. O pai dele mesmo profetizou que ele seria um presidente um dia na nação. E quando certamente começou a mover para que isso acontecesse na vida dele, foi um desafio monstruoso, porque tinha 2 partidos políticos. Como é que muda aquilo? Dias antes dele sair candidato, já criaram pretextos, situações para não deixar que ele saísse candidato. Enfim, ele teve que enfrentar uma revolução. Aí ele foi e começou pequeno, foi para uma prefeitura. Aquele foi o modelo. O modelo, para ele começar a implantar já talvez a escolinha dele. Aí, contra tudo e contra todos, ele consegue se eleger pelas redes sociais, fazendo uma proposta de mudança radical, de acabar com aquele sistema. E ele traça uma estratégia, um plano de 7 etapas para exterminar com o crime naquela nação. Ele consegue, ele foi eleito. E ele começa a traçar a estratégia dele. Ele mapeou, porque as gangues era muito fácil identificar. Você vai ver lá, eles são todos tatuados, da face, o corpo todo tatuado, o rosto tatuado, porque eles queriam mostrar que eles pertencem àquelas facções. E aí, ele mapeia todo mundo, ele descobre que tinha, só naquele momento imediato dele ali, 40 mil criminosos. Mas a verdade é que a prisão mesmo foi de 80 mil. E ele começou a ofensiva. Ele construiu em 7 meses o presídio mais seguro do mundo. Num lugar isolado, em 7 meses. Em 7 meses. Começou as prisões. Ele prendeu todo mundo. Todos.
não tem regalia na prisão, não tem luz do sol, não tem visita íntima, não tem visita de família, não tem, ele diz, a comida não tem carne, porque ele diz que enquanto na população o mais pobre não tiver um pedaço de carne no prato, nenhum bandido terá carne no seu prato na prisão. Então, bandido não come carne. Você olha os caras, assiste lá para você ver, eu assisti esse final de semana. Você olha, os caras estão quebrados. Você vê que é monstro, mas está tudo quebrado. Estão todos quebrados, pito baixo. Inclusive, eles algemam de uma forma que eles têm que correr. Tem que correr curvado. Exposto o mundo inteiro em fazer reportagem. Eles dão voz de comando, todo mundo responde rapidamente. Tem 80 mil criminosos presos nesse presídio. A nação mais perigosa do mundo se tornou a mais segura do mundo. A mais segura. Aí pergunta como ele conseguiu. E ele não terminou de implantar o plano de 7 etapas não está ainda concluído. Ele fala um milagre. Não tem como. Contra um sistema corrupto. Um milagre. Aí, por que o senhor está contando essa história para nós? Porque cada um, dentro da sua história, dentro da sua realidade, dentro do seu propósito, aquele homem, ele causou uma ruptura monstruosa naquela nação. Josias, diz o texto assim, tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 31 anos. Fez o que era reto, fez o que era certo aos olhos do Senhor. Diga comigo, fez o que era certo aos olhos do Senhor. E seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. Sabe por quê? O avô dele era Manassés, o pior rei de Israel. O pai dele imitou a conduta do avô. Então ele não tinha modelo, ele não tinha exemplo. Então aonde ele foi buscar exemplo? Em Davi, lá no antepassado. Diga essa palavra comigo, diga para mim. Diga, ele não tinha exemplo. Como muitos de nós não tivemos. Agora, qual exemplo eu vou seguir? Que exemplo eu vou seguir? Não importa se eu não tenho exemplo. Eu vou achar um modelo para mim. Eu vou achar alguém para me modelar. No 8º ano de seu reinado, enquanto era jovem, começou a buscar, diga comigo, enquanto ainda era jovem, começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi. Jovens, vocês que estão me ouvindo, enquanto ainda era jovem, não teve modelo de pai, não teve modelo de avô, mas tinha uma referência lá atrás que ele se espelhou. Então no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo os santuários idólatras, os postes de Azerá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal. 2 Reis 23 diz, o rei Josias deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, como requer este livro da aliança. A Páscoa não havia sido celebrada dessa forma desde o tempo em que os juízes governavam Israel, nem nos dias dos reis e de Judá. Quer dizer, sabe o que nós estamos fazendo aqui? Porque a Páscoa, no caso, antigamente era Páscoa, hoje é a ceia, não tinha nem ceia mais. Não celebravam nem Santa Ceia, mas não tinham mais comunhão. A nação inteira, os juízes não implantou, os reis não implantaram, ninguém implantou. Mais de 300 anos, o negócio é uma bagunça. Mas aí chega Josias, jovem,
Bicho, o que tem a ver a história que o senhor contou? Eu acredito em pessoas jovens que são levantadas com um propósito específico. Esse cara é jovem, você olha para ele lá, é um jovem que se levanta com uma coragem, com ousadia para romper com o sistema. Qual o sistema da tua família? Quais os hábitos, os costumes? Quais os péssimos exemplos que você teve? Se levante para ser um bom exemplo. Se levante para ser um modelo. Para romper com essa tradição. Mas no 18º ano do reinado de Josias, a Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Josias também exterminou os médiuns e os praticantes de ocultismo, os ídolos do lar, diga comigo, os ídolos do lar, os ídolos em geral e toda espécie de prática repulsiva, tanto em Jerusalém como em todo o território de Judá. Fez isso em obediência às leis escritas no livro que o sacerdote Hilquias havia encontrado no templo do Senhor. Nunca antes houve um rei como Josias, que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Diga comigo, leia comigo, diga: nunca antes houve um rei como Josias, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, e obedecesse a toda a lei de Moisés, e nunca mais houve um rei como ele. Não teve gente antes dele, mas teve ele. Não teve gente que servisse ao Senhor, que adorasse ao Senhor, que implantasse as práticas do Senhor como ele, mas teve ele. Seu pai não fez, seu avô não fez, mas ele fez. 2 Crônicas 34, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Crônicas 34. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os levitas e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, do mais importante até o mais simples. Leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei tomou o seu lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança. Diga comigo, renovou a aliança na presença do Senhor. Olha que lindo, chamou as autoridades de Judá e de Jerusalém. Vamos todo mundo para o templo. Vamos todo mundo para o templo, vamos todo mundo adorar o Senhor. Renovou a aliança com o Senhor. Levou um movimento que mudou a nação, levou um movimento que levou a nação inteira a renovar a sua aliança com o Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos, decretos de todo o coração, de toda a alma. Prometeu cumprir todos os termos da aliança escritos no livro. Exigiu o mesmo de todos em Jerusalém e de novo, e do povo de Benjamim. Os habitantes de Jerusalém fizeram essa promessa e renovaram a sua aliança com Deus, o Deus de seus antepassados. Josias removeu todos os ídolos repulsivos de toda a terra de Israel. E exigiu que todos adorassem o Senhor, o seu Deus, e pelo restante da vida do rei, eles não se afastaram do Senhor, o Deus de seus antepassados. Olha que obra que esse rapaz fez.
Olha que obra que Josias fez. Não há obstáculo difícil demais para quem decide mudar, romper. Diga comigo, a vitória começa no interior. É uma transformação interna. Você vê que ele teve disposição de buscar a Deus e aprender. Porque ele também não sabia. 300 anos de um sistema que estava lá. Ele nasceu, estava lá o sistema. Ele não podia olhar e dizer assim, não, isso aqui é assim mesmo. Quantos já passaram por aqui? Eu nasci, já estava assim. Mas ele começou uma ruptura. Ele começou uma transformação que impactou a nação, que levou as autoridades, que levou o povo. Você vê, olha como isso é forte. Olha como isso é forte. No tempo dele, enquanto ele estava ali, todo mundo permaneceu na fé, servindo a Deus, honrando a Deus. Espera aí, será que você não pode ser o Josias da sua família? Será que você não pode ser o Josias desse tempo? Não importa quem foi seu pai, seu avô, sua mãe, sua avó. Não importa a história aí para trás. Você é aquele que se levanta para romper, para causar essa ruptura, para impactar os seus, para impactar a vida dos seus. Isso é tão forte, gente. Eu vou falar para vocês o que eu disse para uma pessoa outro dia. A pessoa disse assim para mim, eu tenho medo de ter filhos com o mundo que nós estamos vivendo. Olha, queridos, eu tenho uma posição sobre isso. Tenho uma posição bem firme sobre isso. Porque quando você realmente... Um lar cristão precisa ser um lar cristão. Viver o cristianismo dentro e fora de casa. Os princípios e os valores têm que estar claros. O modelo tem que ser irrepreensível, que quando os filhos têm modelo em casa, ele não vai buscar fora. Se tiver modelo em casa, não vai buscar fora. Tem um modelo de fé, tem um modelo de homem de Deus, tem um modelo de mulher de Deus. Já desde a infância foi registrado no coração deles. A palavra está escrita no coraçãozinho deles. Já vamos ensinando salmos, já vamos ensinando provérbios. Eles já vão aprendendo, decorando, e a palavra não volta vazia. A palavra não volta vazia. O que filho não pode ver é contradição. Uma coisa na igreja e uma coisa fora. Porque isso grita para eles. Eu disse, se você tiver essa postura, esse comportamento, você pode ter 10. Pode ser 10. O modelo, o padrão está aí, pode ser 10. E ainda que queira dar um escorregão, a palavra está lá. Não precisamos ser o Josias. O Josias da nossa família, o Josias do nosso tempo. Não é a crença dos meus pais, não é a crença, não importa quem foi meus avós, a fé dos meus avós é a minha, é o que eu vou viver. Eu acredito na palavra. Diga comigo, não há transformação sem ruptura. Crônicas 35:17. Todos os israelitas presentes em Jerusalém celebraram a Páscoa e a festa dos pães sem fermento por 7 dias. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira desde o tempo do profeta Samuel. Meu Deus do céu, olha o que é isso. Quando fala assim, desde o tempo do profeta Samuel,
Você vai lembrar que Israel não tinha rei. Deus governava a nação através do profeta. Aí eles olham para as nações e começam, as outras nações têm rei, nós também queremos um rei. Eles não precisavam de um rei. Eles não precisavam de um rei. Deus os governava através do profeta, dava toda a direção para eles. Mas eles viram, eles queriam ser como as demais nações. Aí o Senhor vem e diz a Samuel assim, diga a esse povo que eu vou dar um rei a eles, mas vai ter custo. O rei vai cobrar imposto dele, o rei vai tirar as filhas deles, os filhos deles serão escravos. Mas mesmo assim nós queremos um rei. Tá bom. Você vê que desde do profeta, passou pelos juízes, passou pelos reis, e o povo já nem celebrar a Páscoa mais celebrava, não adorava mais. Aí é necessário nascer um menino de 8 anos. Deus colocar ele no poder aos 8 anos. Ele começar cedo a aprender, começar cedo a buscar. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que eu citei o caso de El Salvador? Porque eu acredito que tem muitos como esse por aí. Eu acredito que existe muito, porque estava lá, ninguém conseguiu mudar, em anos de história, ninguém conseguiu mudar o que esse cara conseguiu mudar. Como é que chega alguém, que se levanta alguém jovem, com uma ousadia, com uma coragem, e diz, não, vão romper, vão pagar o preço que tem que pagar, mas nós não vamos ser escravos dessa realidade, nós não vamos continuar sendo escravizados, lesados dessa maneira, destruídos dessa maneira. Cadê o Josias? Que se levanta numa família, que quebra com o padrão, que rompe, que é a ruptura, que diz que a partir daqui, dessa geração, a partir dessa família, a história vai ser diferente. Estou falando com gente mais velha, estou falando com jovens aqui, jovens. Josias começou cedo, e justamente por ele buscar cedo, é que ele pode fazer tudo que ele fez. Deus o revestiu para isso. Ele voltou a nação para o Senhor. Você vê o início da leitura? Não houve um rei como Josias que fizesse tudo que Deus aprova como ele, nem antes nem depois. Toda família precisa de um Josias. E sabe o que grita para nós? Olha a importância de uma liderança forte. Olha a importância de uma liderança que se levanta com impacto. Ele impactou a nação inteira. A aprovação do presidente, parece que foi mais de 85% de aprovação. É perfeito? Não, não é perfeito, porque ainda tem gente reclamando. Qual a ruptura que precisa acontecer? Sistemas, crenças, pensamentos, mentalidades, atitudes, fé. Espiritualmente, qual a ruptura que precisa acontecer? Quais as mudanças precisam acontecer? A vitória precede. A ruptura precede a vitória. Logo após uma ruptura, vem a vitória. Quem está entendendo, por favor? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Josias descobriu a chave da vitória. Josias, ele levou a nação ao arrependimento, uma mudança profunda de mente. O povo precisava transformar o modo de pensar, mudar o comportamento.
Josias, ele mexe conosco porque ele revela o quanto a liderança é importante e o quanto precisamos de alguém que nos direcione corretamente. Ele teve coragem para fazer o que o seu avô não fez. Ele teve coragem de fazer o que o seu pai não fez. Tome uma decisão. Se levante com força. Eu não sei quais são os seus planos e propósitos de vida, mas coloque dentro do seu coração que você vai ser aquele que vai ser o ponto de ruptura, de impacto, para mudar a história da sua família, para mudar a história da sua descendência, para quebrar com um padrão de comportamento, um padrão de mentalidade. Ele conduziu o povo de volta a Deus de uma maneira que não se via há gerações. Você possui aí dentro de você a chave da vitória. Tem aí dentro de você. Tome uma decisão aqui hoje. Se Deus nos traz uma mensagem como essa, uma palavra como essa, é porque Ele está chamando para mudanças, para rupturas. Tem coisas maiores que Deus quer fazer na sua vida. Tem coisas maiores que Deus quer fazer na sua casa, na sua família. Tem coisas maiores que Deus quer fazer através de você. Mas é necessária essa ruptura. É necessária essa mudança. Tome uma decisão aqui agora. Quando o Senhor chamou Abraão, e Ele disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, e eu vou te abençoar grandissimamente. Era uma mudança interna, uma mudança de mentalidade, uma mudança física, geográfica. Era uma mudança interior. Era uma mudança completa. Quando Deus levantou Josias, apesar de tão jovem, era para mudar um sistema que estava lá há mais de 300 anos. 300 anos, queridos. Você pode olhar e dizer assim: ah, não muda mais. Não muda mais. Não tem mais o que fazer. Muda. Muda sim. Ah, meu pai foi assim, meu avô foi assim. Você não precisa ser. A história sua história, a história da sua família não precisa ser a mesma. Mas quais são as rupturas que precisam acontecer? Deus está nos chamando para um ponto de mudança, um ponto de ruptura. É aquela mudança que não dá mais para seguir assim. Não dá mais para ser a mesma pessoa fazendo a mesma coisa. Isso não vai te levar aonde você quer, ou aonde Deus tem para você. Quais são as rupturas? Traça ela aqui agora, porque vai ser um ponto de mudança na sua vida. Será um ponto de total mudança na sua vida. Há fases que precisam ser encerradas,
há ciclos que precisam ser concluídos, há estruturas que não podem ser mais carregadas. Deus nos chama para algo novo. Mas o novo não se sustenta em estruturas antigas. Não tem como sustentar o novo na estrutura antiga. Hoje é dia de identificar as estruturas e padrões antigos. Chegar a Deus e dizer: Senhor, fim desse ciclo. Eu escolho romper, mudar. Eu escolho obedecer, Senhor. É nesse lugar de decisão que a transformação começa a acontecer. Fala com Deus. Fala com Deus, porque Deus está falando com você. Eu entendi sua voz, Senhor. Fala com Deus, porque esse é um ponto de virada na sua vida. Esse é um ponto de mudança na sua vida. A ruptura precede a vitória. Mudanças vão acontecer, vitórias vão chegar. Se levante aqui. Seja o Abraão que sai no chamado de Deus, para mudar tudo que precisa ser mudado. Lugar, geografia, hábitos, costumes, fé. Seja o Pedro que está aberto ao novo. Seja o Paulo que após aquele encontro com o Senhor, a mudança foi tão radical, que ele mudou completamente o seu estilo, a sua vida. Seja o Josias da sua família, o Josias que não só busca a Deus de uma forma diferente, mas que leva todos ao seu redor a buscar a Deus como nunca antes. Meu Deus, que coisa incrível. Seja o Josias que muito cedo começou a aprender a palavra, aprender a fazer o que Deus aprova. Ele foi estudar, ele foi aprender e levou toda a nação, renovou a aliança com o Senhor. Ele renovou os votos e levou toda a nação a renovar os votos com o Senhor. Fala com Deus. Fala com Deus. Fala com Deus. Do beber do vinho e partilhar do pão. Toma uma decisão aqui hoje. Não adianta. E você vai dizer: Deus, eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero ser cheio do Teu Espírito, Senhor. Eu não quero ser a mesma pessoa. Eu quero ser cheio da Tua unção, Senhor. Eu quero ser cheio do Teu Espírito, Senhor. Eu quero romper com esse sistema. Eu quero romper com o passado. Eu quero romper com a velha mentalidade. Eu quero romper com os velhos costumes. Eu quero romper, Senhor. Hoje é um dia de ruptura para mim. Ah, meu Deus, que nós possamos nos levantar aqui como Josias. Que nós possamos nos levantar, meu Pai, com força, com coragem, com ousadia, para as mudanças que o Senhor está nos chamando, para as rupturas que o Senhor está nos chamando.
Senhor. Eu imploro Vem, Espírito Santo. perdão, Vem ao nosso encontro. pois tua graça joga minha Vem, Espírito Santo. carne ao chão. Ajude-nos. E me ensina Fala para Deus. o valor da cor Peça ao Espírito Santo, me ajuda a romper. do beber do Peça ao Espírito Santo e diga: Espírito Santo, me ajuda a romper com a velha vida, com o velho sistema, com o velho padrão, com o velho comportamento, com a velha mentalidade. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero o teu Espírito, Senhor. Eu quero, Senhor, passar por essa renovação. Eu quero ser um Josias nessa geração. Eu quero ser um Josias na minha casa. Eu quero ser um Josias na minha família, que leva meu pai e todos ao redor a te buscar, a te adorar, a renovar a aliança com o Senhor. Ah, eu quero, Senhor. Essa oração é sua. Rasga o teu coração. Rompe, porque a vitória vai chegar. Rompe, porque as coisas vão mudar. Rompe, porque você vai levar outras pessoas a romper. Rompe. Qual é a ruptura? Qual é a ruptura? Qual é a ruptura? Rompe. Não sou mais prisioneiro. Eu sou um vaso. Aleluia. Tu és o oleiro. Quebra minha vida, me refaz por inteiro. Toma minha cruz e nego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. Mesmo com falhas, esse é o meu desejo. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Pede isso a Deus. Meu mestre, Peça. dá-me um coração igual. Me dê o coração certo, Senhor. Coração disposto Me dê o coração certo, Senhor. a obedecer Me dê o coração certo, Senhor. todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Diga a Ele: me dê o coração certo, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Preste atenção, não abra os seus olhos, não. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Começou pelos cabeças. Começou pelas autoridades, aqueles que tinham autoridades. Subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os levitas, e com todo o povo de Judá e Jerusalém, dos mais importantes até os mais simples. Leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei tomou seu lugar de honra junto à coluna e renovou
e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos, de todo o coração, de toda a alma. Ele prometeu cumprir todos os termos da aliança escritos no livro. Exigiu o mesmo de todos em Jerusalém. E o povo de Benjamim. Os habitantes de Jerusalém fizeram essa promessa e renovaram sua aliança com o Senhor, o Deus de seus antepassados. O rei renovou, as autoridades renovaram, os sacerdotes renovaram, o povo renovou, todos renovaram a sua aliança com o Senhor. Faz isso aqui agora, se comprometa com o Senhor. Eles se comprometeram. Olha, o texto diz: comprometeu-se a obedecer ao Senhor, comprometeu-se a cumprir seus mandamentos, preceitos. Se comprometa. Fale a Deus nesse domingo: eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Eu, como autoridade da minha casa, da minha família, eu, como autoridade dos meus, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Eu largo raso pra ir mais profundo. Do menor ao maior, o texto diz. Te busco como o ar que preciso Renove. respirar. Se comprometa com Deus. Assuma um compromisso mais profundo com o Senhor. Volte à comunhão profunda e íntima, que é isso que Ele está te chamando. Eu não vou chamar à frente, porque eu penso que essa é uma palavra para todos nós. E você pode fazer isso aí agora e dizer: Senhor, eu quero me comprometer, eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Eu quero me levantar e que o Senhor coloque o seu Espírito na minha vida, porque eu quero me levantar como um Josias, Senhor. E eu quero afetar a vida de pessoas e influenciar as pessoas que estão ao meu redor de uma forma tão profunda, que eu vou levar pessoas a se comprometer com o Senhor também, Senhor. Eu vou romper com a tradição de gerações da minha família, Senhor. Fala, eu não vou falar mais nada, porque essa oração é sua. Renova a sua aliança com o Senhor. Eu largo tudo pra viver tudo. Eu largo eu pra viver Jesus. O que você vai fazer aqui vai refletir lá fora. Eu largo a vida pra viver a tua. A decisão que você toma aqui vai mudar lá fora. Oleiro me refaz. E diga a Deus: eu não só quero renovar, mas eu quero que o Senhor coloque o seu Espírito em mim de uma forma que eu ainda não experimentei, que eu ainda não vivi. Aleluia. Te busco como rasga o teu coração e diga isso a Ele. Respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz, me refaz, me refaz.
como tu és, Jesus. Me refaz. Faz isso, Senhor. Faz essa obra, Senhor. Faz essa obra, Senhor. Me ensina a ser como tu és. Me refaz. Faz essa obra, Senhor. Me ensina a ser. Ah, como nós precisamos do Senhor. Jesus. Ah, como nós precisamos do Senhor. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Jesus, vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Eu quero ser, Diga isso a Ele. Senhor amado, Senhor amado, como um vaso, Senhor. como um vaso nas mãos do oleiro. Diga com fé. Pegue a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero que você sente no seu lugar com seus olhos fechados. Não abra os seus olhos. Que esse domingo seja um domingo de ruptura. Com ponto de ruptura na sua vida, com rupturas importantes acontecendo. Deus quer fazer tanto na sua vida e tanto através da sua vida. Se levante-se. Levante-se para ser um Josias. Um Josias na sua família. Um Josias do nosso tempo. Um Josias nessa geração. Não só seja um adorador do Senhor. Alguém que se levanta para aprender mais. E afeta, influencia a vida de todos que estão ao seu redor. É esses que Deus está chamando. Sai da sua terra, do meio da sua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Ali era uma mudança física, mental, espiritual. Ali era uma mudança que afetaria gerações a partir dali. Com a ruptura que Deus está te chamando hoje, você sabe que Ele está falando com você no seu interior.
Faz ela. Porque coisas importantes vão acontecer. Definições importantes vão acontecer na sua vida. E de tempos em tempos, nós vamos passar por novas rupturas. Não é uma ruptura isolada. De tempos em tempos, Deus vai nos chamar para novas rupturas. Rompimentos que precisam acontecer. Para que Ele cumpra o propósito. Renova a sua aliança. Renova coisas que precisam ser renovadas. Que você vai afetar a vida de muitos outros que estão perto de você. Deus vai colocar o Espírito dele em você. E Ele vai te capacitar para fazer coisas que naturalmente na sua capacidade você não teria capacidade para fazer. Com suas habilidades, com seu conhecimento, você não conseguiria fazer. Mas o Espírito dele vai te capacitar. Amém? Diga: eis-me aqui, Senhor. E esse eis-me aqui que você está dizendo ao Senhor é: eu estou pronto para a mudança. Estou pronto para essa aliança. Estou pronto para esse renovo. Estou pronto para esse novo tempo.